Graça e paz, amado e amada de Deus, tudo bem? Que bom que estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família, onde nós sempre refletimos sobre um tema da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. E esse tempo em que nós tivemos que manter um certo distanciamento, nos permitiu gravar esses encontros que eram feitos apenas presencialmente. E graças a isso, então talvez até providência de Deus, eu creio que o Senhor tem o controle de todas as coisas, esse devocional ele pode alcançar mais pessoas, né? Porque a gente utiliza aqui esse recurso, né, do YouTube, e muitas outras pessoas podem ser abençoadas pela palavra de Deus. Hoje eu quero refletir com vocês sobre um tema que é o discipulado, uma ordenança de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 6, versículo 39, diz assim a palavra do Senhor: Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no barranco? Amados, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando a Tua palavra, meditando nela e sermos edificados, Senhor, por aquilo que o Senhor disse. A Tua palavra é a verdade, o Teu Evangelho é a boa notícia de Deus para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto ao ponto de enviar o Teu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, para ressuscitar, até porque a morte não poderia reter o autor da vida. Senhor Deus, obrigado por tão grande amor. Senhor, que nós não sejamos negligentes a ponto de não darmos atenção àquilo que o Senhor tem para nos dizer e nos ensinar, porque a Tua sabedoria é mais alta do que a nossa. Os Teus caminhos são mais altos do que o nosso. Senhor, que a Tua palavra então encontre em nosso coração uma terra fértil e que ela produza frutos a 30, 60 e a 100 por um. E que esses frutos jorrem para a eternidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, Jesus aqui estava contando uma parábola para os fariseus e para os discípulos dos fariseus, aqueles que seguiam, né, aqueles religiosos daquela época, né? Lembrando que Jesus Cristo não é uma religião, Jesus Cristo é Deus, Deus que criou todas as coisas, né? Estava desde o princípio com o Pai e com o Espírito Santo, criou céus e terra e tudo que neles existem, criou o homem do pó da terra, e do homem fez a mulher, e deles todos os seres humanos. E conforme havia prometido, né, profetizado da descendência da mulher, ele teve um corpo físico para habitar entre nós. No tempo certo, no tempo adequado, no tempo que foi predeterminado por Deus desde a fundação do mundo, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele conhece todas as coisas do princípio ao fim, pois Ele mesmo não tem nem início nem fim. Ele é Deus. E esse Deus veio e habitou entre nós, né? Cheio de graça e de verdade. E essas pessoas que escreveram o Evangelho são testemunhas, né? Estiveram com Ele, tocaram no verbo da vida, né? Tocaram na palavra de Deus encarnada. E tudo que Ele nos ensinou foi para que nós pudéssemos andar na Sua presença, no centro da Sua vontade, e aí então termos uma vida abundante na Sua presença e, mais do que isso, herdarmos a vida eterna. Nós não temos vida eterna em nós mesmos. Nós somos
totalmente dependentes de Deus. Ele mesmo julgará os nossos pensamentos, julgará o nosso coração e dará a cada um, segundo a obra que cada um tiver feito. Por isso que é importante, amados, nós conhecermos a palavra de Deus. E olha, quem lê, quem estuda as Sagradas Escrituras, não tem a menor dúvida de que ela foi inspirada por Deus. Seria impossível ao ser humano escrever uma obra como esta, como foi escrita, e com tanta perfeição e detalhes. É indiscutível. Um dia eu vou gravar um vídeo, não que isso seja necessário aos escolhidos, né? Porque é muito melhor nós crermos pela fé do que pela explicação e sabedoria humana. Mas a lógica mostra que ela é verdadeira. Amados, então aqui Jesus estava falando para aqueles fariseus e para seus discípulos. Ele chamava tanto os fariseus quanto os discípulos dos fariseus de cegos. E um cego guiando outro cego, a consequência é que ambos cairão no barranco. Amados, como eu disse, o nosso tema é discipulado, né? O que é uma ordem, uma ordenança de Jesus Cristo. A palavra discípulo significa aquele que aprende, né? O aprendiz, o estudante, aquele que segue. Portanto, aquele que aprende com seu professor, com seu mestre, aquele que segue o seu mestre, né? Esse é o discípulo. Então, quando nós falamos em discipulado, nós estamos aqui dizendo que um discipulado envolve duas pessoas, um discipulando e um discipulador, né? Então, são essas duas pessoas envolvidas aí, né? O que aprende e o que ensina. E no nosso caso, no nosso ensino da palavra de Deus, nós estamos nos referindo naturalmente que ambos são discípulos de Jesus Cristo. Então, tanto o discipulado, o discipulando, quanto o discipulador são discípulos de Cristo Jesus. Agora pense, amados, na responsabilidade de conduzir discípulos por um caminho certo. Nós, né? Nós que somos imperfeitos, né? Que somos falíveis e que somos corruptos. É isso mesmo, nós somos corruptos, amados. Uns em mais, outros em menos nível. Mas todos nós somos, porque a palavra nos diz isso, né? Quando eu digo corrupto, é porque o nosso coração tende a buscar sempre aquilo que nos agrada. Tende a buscar sempre algo do nosso interesse, né? E não necessariamente o que é certo. Basta ver as pessoas em momentos de medo, de preocupação ou de necessidade, como elas tendem a burlar pequenas regras para se dar bem. Então a gente pode observar a gente furando fila, né? Ficando com um troco maior que foi dado por engano, sonegando impostos, dando propina para escapar de uma multa, né? E até buscando crenças que se adequem mais aquilo que elas querem, né? Então eu busco uma crença que se adapte mais àquilo que eu desejo, né? Então não é um desejo de buscar a Deus e agradar a Deus, mas é um desejo de criar um Deus imaginário que se adapte àquilo que cada um quer viver para a sua vida. Se enganando a si mesmo, vivendo uma vida enganado. O cego sendo guiados por cegos. Amados, lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Amados, apenas Deus que sonda o nosso coração, a nossa mente, né, os nossos pensamentos, né, e conhece as nossas intenções, Ele nos prova, somente Ele nos conhece.
Somente Ele conhece o que está aqui dentro, dentro dos pensamentos e dentro do coração, dentro das nossas intenções, e é Ele mesmo que vai retribuir segundo a justiça dele, porque Ele é o justo juiz. Não existe ser humano que seja justo. Por quê? Porque ele tem um coração enganoso. Ele se engana, ele é falho. Não existe ser humano infalível, amados. Por mais que alguns se intitulem assim. Me perdoe se alguém acredita nisso, mas basta olhar para estes que se intitulavam infalíveis e perceber quantos erros cometeram. E aí o próximo infalível corrigia o erro do anterior. Perceba, não existe ser humano infalível. Apenas Deus, que conhece, sonda o nosso coração. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram. Todos. Não significa alguns, não significa a maioria. Não. Todos os seres humanos pecaram e carecem da glória de Deus. Amados, o pecado não pode herdar o reino de Deus. A carne e o sangue, o corpo físico e pecador não pode herdar o reino de Deus. Então nós carecemos da sua glória e da sua graça que Ele nos deu em seu amado Filho Jesus Cristo. De graça nós recebemos a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. De graça fomos selados pelo Espírito Santo Deus, o Espírito prometido, o Espírito da promessa. De graça fomos feitos filhos adotivos e amados de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E o que evidencia a nossa fé é o nosso coração sincero diante de Deus e a nossa busca em obedecê-lo. Não que a gente vai conseguir 100%, porque somos imperfeitos e somos falíveis, somos pecadores, mas Deus sonda coração, amados, sonda a intenção. Então nós até podemos escorregar sem querer, e Deus está pronto para nos perdoar se de fato estivermos arrependidos, se de fato nós buscarmos aquele arrependimento, aquela conversão sincera, orarmos ao Senhor para que Ele nos ajude a ter uma vida que agrade a Ele. A primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Amados, veja, quem se diz infalível, quem diz que não tem pecado, ele não apenas está mentindo para si mesmo, como está dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus está dizendo aqui, através do apóstolo João, que toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo o apóstolo Pedro diz em sua carta. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. E se Deus está dizendo que todos pecaram, é porque todos pecaram. Não é verdade? Então nós não podemos fazer de Deus um mentiroso, senão estamos cometendo um pecado ainda maior. Porque o seu Santo Espírito é santo. Santo. Jesus disse que qualquer blasfêmia contra Deus e contra o Filho, que é Ele, seria perdoado se houvesse arrependimento. Mas qualquer blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoado eternamente. Então, contra o Espírito Santo de Deus, contra a palavra de Deus, nós não podemos pecar. Ela é a verdade. E Deus leva muito a sério isso. Amados, portanto, como podemos ser discipuladores se somos tão imperfeitos? Como nós podemos discipular alguém sendo imperfeito? A resposta é muito simples. Basta ensinarmos tudo aquilo que Deus nos ensinou.
É só nós não ensinarmos nada de nós mesmos, amados. Ensinamos apenas aquilo que Deus ensinou. É a sua verdade. Aqui está a verdade. Mas eu já li muitas vezes. Eu não vou dizer quantas, para não parecer aqui orgulho, mas eu garanto que foram muitas e continuo fazendo isso diariamente. Eu amo a palavra de Deus. E não faço isso na ignorância. Eu faço isso com entendimento. Porque a palavra de Deus não é algo para não ser compreendido. Deus não falou aos seus filhos para que os filhos não entendam. Deus falou numa linguagem muito simples as suas verdades. E eu posso garantir a vocês que se nós seguirmos 100% do que Ele nos ensinou, com entendimento, porque a Bíblia só pode ser compreendida olhando-a por inteiro e não em trechos perdidos, ninguém vai entender a palavra de Deus lendo apenas um livro ou um versículo. Aliás, muitas religiões fazem de versículos uma teologia. E, portanto, levam muitas pessoas ao engano. Cegos, guias de cegos. Ela só pode ser entendida como uma obra completa, porque Deus é perfeito e completo. Mas, se nós ensinarmos o que está aqui, nós não incorreremos no erro de ensinar algo que não seja verdade. E aí, então, não teremos problema em relação à nossa imperfeição. Lucas, no capítulo 6, versículo 40, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Glória a Deus, que maravilhoso. O discipulador não é o mestre, entenderam? O discipulador não é o mestre, mas ensina apenas aquilo que ouviu o mestre falar. Assim como Jesus ensinava apenas aquilo que ouviu o Pai falar e fazia as obras que via o Pai fazer. Jesus imitou o Pai. Os apóstolos imitaram Jesus. Nós imitamos os apóstolos e a Jesus e a palavra de Deus. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Jesus Cristo que estava lá em Corinto. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo dizia: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Aquilo que eu aprendi de Jesus Cristo, eu pratico e ensino a vocês. Notem a responsabilidade do apóstolo Paulo, amados. Não era apenas dizer imitem a Cristo, mas ele mesmo era o exemplo, ele dava o exemplo. Antigamente nós ouvíamos coisas do tipo: faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Mas isso é uma instrução que não tem consistência. Não tem eficácia, Porque as pessoas ensinam mais pelos exemplos do que pelas palavras. Tem um ditado que diz assim, Olha, as suas atitudes gritam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Amados, o discipulador, antes de tudo, ele precisa ser um bom discípulo e fazer aquilo que ensina. Agir conforme a doutrina do Mestre, de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Portanto, desconfiem quando o ser humano for o centro da atenção, o centro das atenções. O orgulho já tomou conta dele ou dela, e ela está pensando, ou ele está pensando acerca de si mesmo, mais do que na verdade é. Infelizmente, nós vemos muitos pregadores fazendo uma autopromoção, sendo o centro das atenções, a ponto das pessoas irem ter que tocá-lo
ou tocá-la para conseguir um milagre ou alguma coisa do gênero. Amados, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós deveríamos seguir os ensinos de João, não o apóstolo João, o Batista, que dizia: agora convém que Jesus cresça e que eu diminua. Que Cristo resplandeça, que a obra de Cristo, Jesus, é o foco e não eu. Esse é o mal do mundo, né? As pessoas são egocêntricas, quando deveriam ser teocêntricas ou cristocêntricas, né? Deus deveria estar no centro da nossa vida. E o mundo nos ensina a colocarmos a nós mesmos no centro da nossa vida. Quem é o teu Deus, amado e amada? É você mesmo? Ou é Deus? E se é Deus, o que Ele quer para você e não o que você quer para você? Não queira moldar Deus, ajustar Deus aos teus desejos. Entenda o desejo de Deus. Porque é Ele que te dá a vida, te dá o ar que você respira, faz prosperar os teus caminhos e tem poder sobre a tua vida e a tua morte, inclusive a eterna. Jesus disse: não temam o homem que só pode matar o corpo, temam antes a Deus que pode não apenas matar o corpo, mas lançar o corpo e o espírito no inferno. Amados, esse temer não é o temer de medo, é o temer de respeito, de amor, de reverência. Deus é infalível, não o homem, né? Deus é perfeito, não o homem. Deus é soberano e vai dar a cada um conforme a sua justiça, que é perfeita. O hábito de manter uma vida de discípulo e também de fazer discípulos, como eu disse, não é uma opção nossa, mas é uma ordenança de Jesus Cristo para nós, né? Para a nossa vida. Na grande comissão, Jesus nos ordenou a fazermos e ensinarmos discípulos para que eles guardassem tudo o que Jesus havia ensinado. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nos versículos 18 a 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia. Jesus, Deus, falou conosco, falou com aqueles homens e por extensão também a nós, que somos seus discípulos. Amados, não existe, se você se intitula cristão, mas não se vê como discípulo de Jesus Cristo, desculpa, mas o seu conceito está completamente errado. Não existe cristão que não seja discípulo de Jesus. Ou você é discípulo, ou você não é cristão. Entenderam? E isso não sou eu quem estou dizendo, é Deus quem diz. Deus fala conosco. Eu não ensino nada de mim mesmo, porque eu sou imperfeito, eu sou falível, eu sou pecador. Por isso eu não me arrisco a ensinar doutrina humana, mas apenas aquilo que eu ouvi meu pai falar. Amado, de certa forma, nós poderíamos dizer que discipular alguém é algo fácil. Porque não depende da gente inventar nada. É só ensinar o que Deus já falou. Logo, a grande questão é se de fato temos aprendido de Cristo. Pois ninguém dá o que não tem. De quem você tem aprendido, amado e amada? Quem você tem seguido? Você tem certeza que aquilo que você está sendo orientado
Aquilo que estão ensinando a você é a verdade de Deus? Não se deixe enganar, amados. Não sejam cegos, guiados por guias cegos. Amados, eu lembro quando li a Bíblia pela primeira vez, né, e entendi quantas coisas eu havia feito erradas, né? Eu havia aprendido errado. Enfim, isso foi em 2005, né? E aí então eu fiquei preocupado. E aí, o que eu fiz, né? Eu já havia passado por várias crenças diferentes. Eu tinha fé em Deus, né? Eu cria em Deus, eu achava que era uma pessoa boa até, era sincero no meu coração, no meu amor para com Deus, mas eu buscava errado. Eu não tinha entendimento. Mas quando eu li, eu recebi um choque. Falei, meu Deus, quanta coisa eu já fiz errado. Quantas coisas eu tenho feito que são contrárias à vontade de Deus para a minha vida. E aí então eu fiquei com medo de procurar, de perguntar para pessoas, né? As pessoas naturalmente que eu conhecia, porque assim, poxa, qual a religião, qual das crenças eu passei que é capaz de me explicar o que está escrito aqui, né? E aí então eu fiquei preocupado. E o que eu comecei a fazer? Comecei a orar ao Espírito Santo, a Deus, que me guiasse na leitura. Senhor, me ajuda a compreender Tua palavra, me ajuda a meditar nela, me ensina a Tua verdade. Eu estou lendo, eu estou entendendo, mas será que é isso mesmo? É engraçado como as dúvidas vêm ao nosso coração. E aí, amados, eu li a primeira vez de Gênesis Apocalipse, li a segunda, li a terceira, e aí eu comecei, pela própria palavra de Deus, a entender que eu precisava ser discipulado por alguém. O Espírito Santo começou a colocar isso no meu coração. Então eu busquei alguém para fazer isso por mim. E como eu fiz isso? Pela sabedoria que eu encontrei na palavra de Deus, eu busquei alguém com um bom testemunho de vida. Uma pessoa que era honesta, uma pessoa que tinha uma vida com Deus, uma pessoa que lia a palavra de Deus frequentemente, tinha zelo pela palavra dele, que tinha boas atitudes, que falava em amor, que tinha um bom relacionamento familiar. Enfim, amados, eu busquei alguém que tivesse ali um bom testemunho. E encontrei o tio Braz. Talvez alguns de vocês que estão me ouvindo não saibam quem ele é, alguns saberão. Mas eu encontrei o tio Braz. E aí, então, eu comecei semanalmente a sentar junto com ele, meditar na palavra, passávamos horas conversando. E eu sempre questionando muito, né? Por não entender, e eu não sou uma pessoa que é fácil de ser convencida. E ele, com muita paciência, foi me orientando, buscando as respostas na própria Bíblia. Não na sabedoria humana, não na filosofia, mas na própria palavra de Deus. E isso então foi me alimentando, foi me fortalecendo, até que então eu não tive mais dúvidas sobre a palavra, e de discípulo eu passei também a ser um discipulador. Eu não deixei de ser um discípulo, porque eu sou discipulado diariamente pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo e por pessoas santas, pessoas separadas por Deus, né, que conhecem também da palavra e que compartilham, e nós nos edificamos uns aos outros. Ensino e sou ensinado, não é? É isso, então você também talvez precise buscar alguém que discipule você. Talvez muitas dúvidas estejam no teu coração hoje. Talvez você nem tenha lido ainda toda a palavra de Deus, ou tenha lido e não compreendido todas as coisas.
ou até está com um temor no coração porque já entendeu algo, mas não consegue abrir mão daquilo, mudar de caminho, por medo do que vão pensar de você, ou mesmo por uma questão de hábito. Você precisa de alguém para te ajudar nessa caminhada com Cristo Jesus. Procure alguém. Busque com sabedoria. Ore ao Senhor e Ele vai colocar alguém no teu caminho. Um filho de Deus para te ajudar. Amados, se eu quero ter uma vida cristã de vitória, eu preciso ser humilde bastante para entender que eu não sei tudo. E também não ser modesto ao extremo, ao ponto de achar que eu não posso ensinar nada. Então eu preciso ter equilíbrio. Eu tenho que aprender, mas eu também tenho que ensinar, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Nós fomos salvos por isso. Paulo declarou que era imitador de Cristo, mas também se colocou como modelo a ser seguido. Amado, mantenha um coração humilde a ponto de conseguir aprender com a simplicidade das pessoas. Não julgue pela aparência, nem pela quantidade de diplomas de estudo que tenha, pelo status social. Não julgue por essas coisas. Deus não olha o homem por essas coisas. Deus olha o coração de cada um. Um sábio está sempre aprendendo e também está sempre disposto a ensinar. Amados, o que nós podemos então aprender com esse devocional de hoje? Ser discípulo e discipulador não é uma opção para o cristão, mas uma ordem direta de Jesus Cristo. Para isso, fomos salvos. Se não formos bons discípulos, nunca seremos bons discipuladores, pois ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Eu primeiro preciso ter sede e buscar com todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento a Deus, a compreender Sua palavra, para então depois eu poder ensinar aquilo que é certo. Amado, a pior coisa está escrito aqui. A pior coisa que nós podemos fazer é não aprender direito e ensinar outros. Ou seja, é nós sermos os guias cegos e levarmos pessoas inocentes para o barranco, para a perdição. Não caia nesse erro, amado. Por isso, seja zeloso, aprenda a palavra de Deus, busque o Senhor. Ele é Deus. Ele domina sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre todo o planeta. Ele tem todas as coisas sob o seu controle. Tudo já está escrito, porque Ele já sabe de todas as coisas. Ele sabe como vai terminar a minha e a tua vida. Ele sabe como vai terminar esse sistema de mundo atual. Parte disso está registrado na palavra de Deus. Amados, ao escolher um discipulador, observe o testemunho de vida, como falamos há pouco. Veja o que ele diz, o que ele faz, como ele trata as pessoas, sua família, suas palavras, atitudes. Elas devem refletir sempre os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E mesmo depois de ter escolhido o seu discipulador, lembre-se, ele é um ser humano, ele ou ela é um ser humano falível, imperfeito e pecador. Por isso, amados, façam como aqueles judeus da sinagoga de Bereia, conforme está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que diz assim, versículos de 10 a 12. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus para pregar o evangelho. Ora, estes de Bereia eram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias,
para ver se as coisas que Paulo ensinava eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, aleluia, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Amados, esses versículos são luz para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, porque ele nos revela que a verdadeira nobreza, porque somos reino e sacerdotes de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Então a verdadeira nobreza está em receber a palavra com avidez. Avidez significa um desejo ardente. Receber a palavra. Você está recebendo a palavra com toda a avidez hoje? E segundo, examinar as Escrituras todos os dias para confirmar se aquilo que foi ensinado está de fato na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Duvidem do homem, confiem em Deus. E o resultado será: muitos crerão e serão salvos pela graça de Deus. Seja um discípulo de Jesus, meu amado e minha amada. Aprenda com Deus, o teu Criador. Ele te conduzirá em segurança, por caminhos seguros, por caminhos retos. Ele impedirá que os teus pés tropecem e que você se desvie para a direita ou para a esquerda. Ele guardará a tua vida e guardará também um lugar no seu reino de glória, o seu reino eterno, que está reservado a todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade e pela fé buscam obedecer a sua palavra. Vamos orar? Deus amado, obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, que é luz para os nossos olhos, é lâmpada para os nossos pés. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração, Pai. Desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua palavra. Sonda, Senhor, o nosso coração, os nossos pensamentos. Vê, Paizinho, se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, coloca no nosso coração um amor por Ti, um amor pela Tua palavra. Faz, Pai, com que o Teu Santo Espírito habite, assim como a Tua palavra, poderosamente no nosso coração e na nossa mente. Ajuda-nos a ser um bom discípulo do Senhor. Queremos aprender de Ti e ajuda-nos, Pai, dá-nos poder também para sermos testemunhas e fazermos discípulos de todas as nações, todas as línguas e tribos, para que Teu Evangelho alcance todas as pessoas na terra e que muitos possam ser salvos pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, amados, uma excelente semana na presença do Senhor, no centro da sua vontade. Amo vocês.